Observatório Nacional, 15 horas, 26 minutos, 50 segundos. Observatório Nacional, 15 horas, 27 minutos, 0 segundo. Observatório Nacional, 15 horas, 27 minutos, 10 segundos. Divisão de Serviços da Hora Legal Brasileira, DISHO. O Dr. Ricardo José de Carvalho, gestor da Divisão de Serviços da Hora Legal Brasileira, DISHO, também destacou os resultados da divisão em 2023, ano em que a Hora Legal Brasileira, HLB, completou 110 anos. Primeiro, Ricardo apresentou a estrutura atual de relógios atômicos da DISHO, que conta com 9 unidades. Esses relógios servem de base para o UTC-ONRJ, a Hora Legal do Brasil. O responsável pela DISHO também ressaltou que até novembro de 2023, a divisão participou de 431 publicações de resultados disponíveis no site do BIP, sigla em inglês para Escritório Internacional de Pesos e Medidas. Ricardo também informou que, neste ano, a DISHO ampliou de 2 para 4 o número de servidores para a transmissão da hora via internet. Também houve a redução da incerteza na medida de intervalo de tempo em 4 vezes. Em 2023, a DISHO também realizou 30 calibrações em 2023, um salto em relação às 19 de 2022. Por fim, Ricardo mencionou a auditoria interna que a DISHO passou com êxito em 2023. A Divisão de Serviços da Hora Legal Brasileira do Observatório Nacional é uma das 17 unidades de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia. Fundado em 1827 por Dom Pedro I, o Observatório Nacional tinha como objetivos iniciais orientar os estudos geográficos, geodésicos e astronômicos voltados para a navegação e contribuir na formação dos alunos da Academia de Guardas Marinhas. Tendo ao longo de sua história pertencido a diversos ministérios, desde 1999 o observatório foi transferido para a subordinação direta do Ministério da Ciência e Tecnologia, sua posição atual. Atualmente, o Observatório Nacional desenvolve atividades de pesquisa, ensino e serviços nas áreas de astronomia, geofísica e metrologia de tempo e frequência que é desempenhada pela Divisão de Serviços da Hora Legal Brasileira e legalmente responsável pela geração, conservação e disseminação da hora legal no Brasil, Lei nº 2784 de 18 de junho de 1913. Decreto número 10.546 de 5 de novembro de 1913 e Decreto número 4.264 de 10 de junho de 2002. A história do Observatório Nacional se confunde com a história das instituições científicas no Brasil. A sua criação, nos primeiros anos da nação, foi motivada pela necessidade de fazer frente às demandas que desde já ocorriam. Nas palavras de Henrique Morise, Salamandra, o Observatório Astronômico, 1987. No começo do século findo esta cidade do Rio de Janeiro, com o influxo da independência, havia tomado um grande desenvolvimento comercial e seu porto era um dos mais frequentados por numerosas embarcações, cujos capitães tinham necessidade de conhecer a declinação magnética, assim como a hora média e a longitude para regular seus cronômetros, a fim de poder empreender com segurança a viagem de retorno ou de continuá-la ao redor do mundo. Habitualmente, as operações astronômicas necessárias à obtenção daqueles dados eram efetuadas, com maior ou menor facilidade por processos aproximados, pelos comandantes de navios ou pelo oficial encarregado da navegação. Mas, muitos desses elementos poderiam ser obtidos com mais exatidão e facilidade por profissionais, providos de instrumentos instalados em um observatório, e capazes, pela sua instrução especial e guiados pela experiência, de obtê-las com maior exatidão e segurança. Da mesma maneira, havia necessidade de conhecer os elementos geográficos de pontos do território, para construir a indispensável carta. Assim, em 15 de outubro de 1827, o imperador Dom Pedro I decretou a criação de um observatório, dirigido debaixo da inspeção do Ministério do Império, pelos regulamentos que oferecem de acordo os lentes das academias militar e da Marinha com um corpo de engenheiros. A partir de novembro de 1983, por designação do Inmetro, a Divisão de Serviços da Hora Legal Brasileira passou a desempenhar a função de Laboratório Primário de Tempo e Frequência, LPTF. O Dr. Ricardo José de Carvalho, gestor da Divisão de Serviços da Hora Legal Brasileira, também destacou os resultados da divisão em 2023, ano em que a Hora Legal Brasileira, HLB, completou 110 anos. Primeiro,
Ricardo apresentou a estrutura atual de relógios atômicos da Divisão de Serviços da Hora Legal Brasileira, que conta com 9 unidades. Esses relógios servem de base para o UTC-ONRJ, a Hora Legal do Brasil. O responsável pela Divisão de Serviços da Hora Legal Brasileira, Dr. Ricardo José de Carvalho, gestor da Divisão de Serviços da Hora Legal Brasileira, também destacou os resultados da divisão em 2023, ano em que a Hora Legal Brasileira, HLB, completou 110 anos. Primeiro, Ricardo apresentou a estrutura atual de relógios atômicos da Divisão de Serviços da Hora Legal Brasileira, que conta com 9 unidades. Esses relógios servem de base para o UTC-ONRJ, a Hora Legal do Brasil. O responsável pela Divisão de Serviços da Hora Legal Brasileira também ressaltou que até novembro de 2023, a divisão participou de 431 publicações de resultados disponíveis no site do BIP, sigla em inglês para Escritório Internacional de Pesos e Medidas. Ricardo também informou que, neste ano, a Divisão de Serviços da Hora Legal Brasileira ampliou de 2 para 4 o número de servidores para transmissão da hora via internet. Também houve a redução da incerteza na medida de intervalo de tempo em 4 vezes. Em 2023, a Divisão de Serviços da Hora Legal Brasileira também realizando 30 calibrações em 2023, um salto em relação às 19 de 2022. Por fim, Ricardo mencionou a auditoria interna que a Divisão de Serviços da Hora Legal Brasileira passou com êxito em 2023. A Divisão de Serviços da Hora Legal Brasileira do Observatório Nacional disponibiliza gratuitamente o programa Divisão de Serviços da Hora Legal Brasileira _SyncNet 11.exe aos usuários de computador. Este programa permite a sincronização do relógio do computador à Hora Legal Brasileira, HLB, determinada por relógios atômicos de césio. Sempre que necessário, os servidores são restaurados para suas condições normais de funcionamento. Para aumentar a redundância operacional, aconselha-se aos usuários dispor também de outros servidores públicos alternativos. Para sincronismo em outras plataformas, Mac, Linux, acesse o link Projeto NTT-BR. Os servidores de sincronismo público atualmente disponíveis para configuração nas plataformas Linux, Mac e outros são 200.20.186.75 porta 123 UDP, 200.20.186.94 porta 123 UDP, 200.20.224.100 porta 123 UDP e 200.20.224.101 porta 123 UDP. De acordo com a definição do VIN, Vocabulário Internacional de Termos Fundamentais e Gerais de Metrologia, Inmetro, CNI, Senai, segunda edição, 2000, é a propriedade do resultado de uma medição ou do valor de um padrão estar relacionado a referências estabelecidas, geralmente a padrões nacionais ou internacionais, através de uma cadeia contínua de comparações, todas tendo incertezas estabelecidas. Desde o início de suas atividades no tempo do Império, 1850, e a partir de 1913, através de lei específica, a Divisão Serviço da Hora do Observatório Nacional é a instituição brasileira encarregada legalmente de gerar, conservar e disseminar a hora legal brasileira. Os padrões do Observatório Nacional são diariamente intercomparados com os padrões atômicos no interior de satélites do sistema GPS, simultaneamente às comparações realizadas pelo National Institute of Standards and Technology, de acordo com programação estipulada pelo BIP. Pode-se utilizar também o sistema GLONASS para se realizar estas intercomparações. Os resultados destas medidas são enviados mensalmente para o BIP, que as recebe não só do Observatório Nacional mas também dos laboratórios dos demais países, cerca de 50, que participam desde Sistema Internacional para cálculo da hora UTC. No início de cada mês o BIP publica o resultado dos cálculos realizados para o mês anterior, por intermédio da Circular T. Elas estão disponíveis no FTP Server of the Time Section do BIP. Nestas circulares o Brasil é representado pelo Observatório Nacional sob a designação de ONRJ, utilizada desde o começo de século passado. Por intermédio destes resultados, cada laboratório participante fica conhecendo a diferença entre os seus padrões e a escala de tempo calculada pelo BIP, o UTC, bem como a incerteza desta diferença. Desta maneira fica estabelecida a rastreabilidade de cada um dos laboratórios.
A metrologia em tempo e frequência é responsabilidade da Divisão Serviço da Hora, que há mais de um século e meio é legalmente responsável por gerar, manter e disseminar a hora legal brasileira e desempenha a função de Laboratório Primário de Tempo e Frequência, LPTF, por designação do Inmetro. O país tem 4 fusos horários e o horário oficial é o de Brasília, igual UTC, 3 horas. Sincronismo público. A Divisão de Serviços da Hora Legal Brasileira, DISHO, do Observatório Nacional, ON, disponibiliza gratuitamente o programa DSH_SyncNet11.RZ aos usuários de computador. Este programa permite a sincronização do relógio do computador à Hora Legal Brasileira, HLB, determinada por relógios atômicos de Césio. Faça o download do programa de sincronização do relógio do computador à Hora Legal Brasileira, HLB. A sincronização é feita por um dos 2 sincronizadores públicos de tempo disponibilizados pela Divisão Serviço da Hora do Observatório Nacional situado no Rio de Janeiro. Estes servidores de protocolo NTP estão disponíveis nos endereços 200.20.186.75 porta 123 UDP e 200.20.186.94 porta 123 UDP acessíveis via internet. O usuário pode escolher a periodicidade de sincronização dentre os seguintes valores pré-estabelecidos: 15, 30, 45 ou 60 minutos. Após cada sincronização realizada, são indicados na parte inferior da janela de execução os seguintes parâmetros: a. A data-hora da sincronização. b. O servidor de tempo utilizado. c. O valor do ajuste realizado em HH milímetro SSXXX, onde HH igual horas, milímetro igual minutos, SS igual segundos e XX igual milésimos de segundo. Observação. No momento em que se altera a periodicidade de sincronização, o programa automaticamente realiza uma nova sincronização. Sempre observar no computador como está selecionada a opção de ajustar automaticamente o relógio para o horário de verão em fuso horário nas propriedades de data e hora. Sempre que necessário, os servidores são restaurados para suas condições normais de funcionamento. Para aumentar a redundância operacional, aconselha-se aos usuários dispor também de outros servidores públicos alternativos. Fusos horários. Para os continentes abaixo, é possível consultar a tabela de países com fusos adotados relativos ao UTC e à Hora Legal de Brasília sem horário de verão. Considerando que os países podem fazer alterações tanto de horário de verão quanto de fusos locais, é sempre aconselhável que para maiores detalhamentos regionais seja feita consulta diretamente ao Organismo Nacional de Metrologia do país desejado. África, América Central, América do Norte, América do Sul, Ásia, Europa, Oceania. Designação da DSHO como LPTF pelo Inmetro. Por meio do Acordo de Cooperação Mútua número 1 de 2008, o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, Inmetro, designa a Divisão Serviço da Hora, ON-DSHO, como Laboratório Primário de Tempo e Frequência, LPTF, responsável pela padronização de referência nacional das grandezas tempo e frequência, pela disseminação das suas respectivas unidades de medida, inclusive em apoio às atividades de acreditação de laboratórios por parte de Cochrane e Inmetro, dentre outras atividades. Do mútuo interesse de ambos os partícipes. O extrato deste termo de designação está apresentado a seguir, tendo sido publicado no Diário Oficial da União, Diário Oficial da União, seção 3, página 123, em 7 de julho de 2008 e com validade de 10 anos. Serviços. Desde o início de suas atividades no tempo do Império, 1850, e a partir de 1913, através de lei específica, a Divisão de Serviços da Hora Legal Brasileira, DISHO, do Observatório Nacional é a instituição brasileira encarregada legalmente de gerar, conservar e disseminar a hora legal brasileira. Calibração. Hora falada. Radiodifusão de sinais horários. Telefone dedicado para difusão da hora. Difusão da hora por linha privada. Sincronismo público. Sincronismo certificado HLB. Rede de sincronismo. Resinca HLB. Carimbo de tempo HLB. Rede de carimbo de tempo. Retemp HLB. Padrões nacionais de tempo e frequência. A Hora Legal Brasileira, HLB, é gerada pela Divisão de Serviços da Hora Legal Brasileira a partir de um conjunto de 7 padrões atômicos de feixe de césio e 2 padrões atômicos de maser de hidrogênio. O maser de hidrogênio é atualmente o equipamento de mais alta precisão de geração de tempo da América do Sul, não adiantando ou atrasando mais que um segundo a cada 10 milhões de anos. Divisão de Serviços da Hora Legal Brasileira, Observatório Nacional, Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação. Governo Federal.